E cá estamos nós mais uma semana para falar um pouquinho das palavras de Jesus, o que ele nos deixou de ensinamentos. E é sempre uma honra poder compartilhar com vocês esses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e aqueles constantes na Bíblia também. E aí eu peço, como sempre, para que vocês agora achem uma posição bem cômoda aonde estiverem, para que a gente possa tirar o melhor aprendizado da noite, da tarde de hoje, desses ensinamentos, e para que a gente possa fazer uma subida vibratória, nos ligando então com o plano espiritual. E nesse momento vamos fechando os nossos olhos e concentrando ao nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, pedindo a ele que nos acompanhe nesse momento. E vamos nos ligando com as equipes de higienização e limpeza, nas figuras de Itaporã, Bogotá e seus índios, Suamia e os filhos do deserto, Princesa Isabel e os negros, pedindo a eles que façam uma higienização completa em nossos lares, levantando curtindo fluidos magnéticas do subsolo ao teto. E assim, suavemente, buscamos as esferas das fraternidades que trabalham em nome do Jesus, a quem saudamos nas pessoas de Edgar Armon, Razin, Ramatiz, Hilarion de Montenegro, Bezerra de Menezes e tantos outros que não sabemos seus nomes, mas que trabalham na esfera do Cristo. E assim vamos dizer na prece das fraternidades: nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. E mais suaves vamos às esferas de Ricardo e seus cavalheiros, pedindo a ele que coloque um de seus à porta de nossos lares, deixando adentrar apenas aqueles permitidos por Jesus. E mais suaves achamos os salões dourados de Ismael, anjo preposto por Cristo, para a guarda e proteção da nossa nação brasileira. Vamos ainda subindo mais e mais, alcançando as esferas dos apóstolos, a quem saudamos na figura de Pedro, o patrono da nossa casa, e a Maria de Magdala, exemplo de reforma íntima e amor ao Mestre, pedindo que nos acompanhe até o colo de nossa Mãe Maria, que nos recebe com muito amor, nos envolve em seu manto e nos acompanha até Jesus, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, e pedindo que Ele nos acompanhe à presença de Deus, nosso Pai, a quem agradecemos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Todos bem? Espero que sim. Então vamos adentrar no nosso tema de hoje, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, reencarnação e laços de família. Com certeza, em algum momento, alguns de vocês vão se encontrando com o que a gente vai falar hoje, porque não é possível que nós não tenhamos algum laço de família. E aqui a gente não vai se restringir aos laços de sangue, porque afinal os laços de família estão além. Nós criamos laços de afeições nos planos espirituais, mas não vamos entregar a cereja do bolo, que a gente já fala sobre isso. Primeiro a gente fala sobre reencarnação. E a reencarnação é o que nos difere de outras religiões. Lembrando que todas elas, sem exceções, espera que o seu frequentador, seu discípulo, tenha uma evolução moral. E isso todas estão de parabéns, né? Mas o que nos torna únicos e nos distancia das demais, e portanto não nos coloca como certo ou errados, né? Apenas uma crença nossa, é de que existe a possibilidade de uma reencarnação. E aonde está isso, né? Por que chegamos a essa conclusão? E aí a primeira situação nós temos uma passagem bíblica onde Jesus conversa com Nicodemos
Nicodemos era um fariseu que frequentava o Sinédrio, o que hoje para nós é a Suprema Corte, né? Então é um mestre da lei, uma pessoa com vasto conhecimento, amigo de Jesus, que o acompanha, inclusive o auxilia após o seu falecimento. É ele quem realiza o seu enterro, a sua preparação do corpo, né? E ele aparece em alguns momentos da Bíblia. E aí nós temos separei aqui uma passagem que a gente encontra em João, onde Nicodemos passa a conversar com Jesus sobre Elias, né? E aí Jesus responde a ele: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, da conclusão dessa passagem e de outros conhecimentos científicos, é que nós entendemos a possibilidade da reencarnação. Lembrando que na época os judeus já entendiam a possibilidade, mas então da ressurreição, né? Assim como atualmente os católicos também entendem ser possível, né? E o porquê que nós não entendemos pela ressurreição? Pela impossibilidade física da situação, né? O nosso corpo hoje, quando falece, a matéria, né, ela desintegra, impedindo que outra ocupe, já que nós precisamos de um pulmão, de um coração, enfim, dos órgãos de uma forma própria para receber uma alma, né, um espírito, uma fagulha e uma centelha divina, né? Então, entendemos que a ressurreição é inviável na medida que a própria ciência informa ser impossível que um corpo dure e aguarde ele então receber outro espírito para ali proceder à vida terrena, né? E aí então precisamos falar da onde vêm esses ensinamentos da reencarnação. Uma das situações além dessa passagem de Jesus, que nós interpretamos ele dizendo a Nicodemos a possibilidade de outras pessoas renascerem de novo, como espíritos e não como carne, e isso ele deixa claro ao falar o que é carne, espírito é espírito, né? Porém, aí vem Allan Kardec, muito tempo à frente, 1800 anos à frente de Jesus, e faz uma pesquisa científica, né? Avaliando e conversando com outros espíritos, e traz então para a gente uma prova científica da possibilidade dessa reencarnação. Como é feito isso? A partir de uma criação de um procedimento científico criado pelo próprio Kardec, relembrando que ele tinha inúmeras formações, né? Então uma pessoa de extremo conhecimento, e ele passa então a utilizar daqueles efeitos das cadeiras, das sessões espíritas, né, para confirmar as informações obtidas. Então uma sessão e outra não tinha ligação alguma, mas ele obtinha as mesmas respostas, e lá ele obtém a resposta da possibilidade da reencarnação e diz isso para a gente no livro que ele deixa como referência e que a gente segue como doutrina também, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, entre outros, né? A obra dele não é tão vasta, mas é extremamente importante para nós. E aí, nossa prova científica também se dá pela numerosa instrução literária que nós temos sobre o assunto. Hoje existem milhares e milhares de obras que a gente pode, obras idôneas, confiáveis, que a gente pode extrair esse conhecimento da reencarnação. Então, para nós é muito certo a existência da reencarnação e ela tem um propósito muito importante para nós. Haja vista que nós somos um espírito imperfeito, estamos em busca dessa evolução moral. Como dito, em todas as outras religiões também se espera isso do seu frequentador. E, portanto, nesse lapso de tempo que nós vivemos nessa vida terrena, nem sempre é suficiente para que a gente alcance o fim desejado. Afinal, são inúmeras virtudes que a gente tem que
compreender ao longo da nossa jornada, a gente não aprende de forma fácil. Nós temos uma característica de aprender muito com a dor, né? A gente visualiza o exemplo ocorrido, mas não extrai a melhor forma dele. A gente prefere ter a nossa própria dor e daí sim tirar os melhores exemplos disso. E, portanto, nós precisamos voltar e retornar quantas vezes forem necessárias para que a gente possa ser melhores. E a reencarnação vem também para explicar muito dos ocorridos, como o porquê, né? E aí já entrando nos laços da família, o porquê uma criança prematura acaba por falecer, ou alguém simplesmente tira a sua vida rapidamente, né? Tudo tem um propósito, né? O propósito do ensinamento. E aí vamos, então, esclarecido esse ponto da reencarnação, o que nós temos que pensar é que os laços de família são essenciais para a nossa evolução. E como dito antes, os laços de família, eles não se restringem aos laços de sangue que nós criamos nesse plano terreno. Os laços, eles são criados já ainda no plano celeste com as afeições. Então é normal e natural que grupos em mesma sintonia acabam se juntando e criando esse grupo familiar ainda no plano celeste, ainda no plano da espiritualidade. E por vezes, em auxílio de um ao outro, reencarnam junto com os demais para lhe auxiliar nessa evolução moral que a gente chama de reforma íntima, né? Então é muito possível que hoje, dentro do nosso grupo familiar aqui do plano terreno, tenhamos pessoas que consideramos família no plano celeste. Isso é extremamente comum. Afinal, se nós temos essa afeição criada lá, é natural que aqui a gente queira auxiliar um ao outro, né? E aí começa a surgir alguns problemas, né? Se eu tenho afeto por essas pessoas, porque aqui cria-se algumas desavenças, né? E é natural. Afinal, como dito também, a gente tem a facilidade de tirar do ambiente ruim os melhores ensinamentos, né? Imagina como seria se a gente soubesse, analisando um livro, um texto de autoajuda, falando você deve fazer assim, você seguir assim. Olha que bênção seria. Mas não funciona assim na prática, né? Então, dentro do grupo familiar estão os principais objetivos que nós precisamos trabalhar nessa vida, daqueles dos quais a gente, lá em cima, firmou um compromisso, né, de vir nesse momento e trabalhar sobre este objetivo. E é por isso que nós observamos, num caso de irmãos, por exemplo, que trabalham os ciúmes, a inveja, uma mãe que trabalha o desapego quando seu filho sai de casa, ou enfim, o marido que compartilha, a esposa, a atenção dos filhos, né? A paciência, é o bem dizer, enfim, todas essas virtudes a gente consegue achar no seio familiar. Então, o nosso principal objetivo é estar inserido, né, neste grupo familiar para tirar o melhor aprendizado. E aqui eu gostaria de lembrar uma passagem do livro Jornada dos Anjos, onde existe a história passa no momento em que Constantino, lá de Constantinopla, da Roma, está naquele momento histórico, né? E Constantino tem uma irmã casada com outro imperador chamado Licínio, né? E, portanto, Licínio é um imperador extremamente rude com os seus subordinados e com sua esposa, com seus filhos. E ele não cria, então, vínculos afetuosos com estes, né? Muito pelo contrário, as pessoas que o cercam só praticam o mal dizer. E numa passagem, Licínio muito ainda bravo com o crescimento do cristianismo naquele momento e entendendo que aquilo faria muito ruim para o seu império, faz um comunicado, e os comunicados naquela época eram feitos presencialmente, né, dentro do seu gabinete,
Assim como a gente vê o Papa hoje, né, lá em cima, no alto, se comunicando com seus fiéis no Vaticano, os comunicados eram feitos daquela forma, né? Então, a sua esposa, irmã de Constantino, vai até esse momento e tenta impedir ele, porque ele está afugentando todos os cristãos. E ela vai tentar impedir, ele a arremessa de uma distância onde ela cai, bate a cabeça e passa por momentos muito ruins, né? Ela fica semanas em tratamento. Quando ela toma consciência novamente, e aí esse livro é sensacional porque mostra o amparo que ela vai recebendo nesse momento, e já que ela não pode fazer o desencarne porque ela ainda tem outras situações para auxiliar, né? O seu filho questiona, vamos embora, vamos deixar, né, esse imperador, porque ele só lhe faz mal. E ela fala, não posso. Ele fala assim, mas você não vê o que ele faz? Ela, vejo e concordo com o que ele faz, né? Mas concordo que você diga o que ele faz, né? Mas se eu fizer igual, eu não vou ensinar a ele. Então eu preciso ficar e mostrar que existe um caminho diferente, né? Essa é a essência e a sabedoria do laço de família, né? Acho que aqui é crucial para que a gente compreenda. Dentro desses laços familiares que nós vamos galgando ao longo desse plano terrestre, nós tiramos muito proveito. Lembrando que nós estamos aprendendo, mas alguém também está aprendendo com a gente, né? É interessante que é uma mão de via dupla. Então, o aprendizado que eu peço que vocês retirem da lição de hoje é que quando houver uma situação para vocês enfrentarem dentro dos laços familiares, vocês têm a alternativa de rebater aquilo da mesma forma. Então, se vocês receberem por impaciência, vocês podem responder com a impaciência, ou vocês podem mostrar como serem pacientes. E aí vocês já estarão aprendendo, vocês já estarão rumo à reforma íntima, né? É difícil? Com certeza. E é por isso que nós estamos aqui. Então, errando e acertando, a gente vai galgando os degraus dessa tão sonhada reforma, né? Prestem atenção, né? Quando Jesus pede para orar e vigiar, a vigilância obviamente é interna. Então prestem atenção nesse sentido de vigilância quando houver um mal dizer, quando houver a impaciência, enfim, quando os defeitos desse laço de família sobrevier, vamos entender que aquilo está ocorrendo para nosso aprendizado, né? Dali que a gente vai extrair as melhores situações. Se lá na obra literária da Jornada dos Anjos, ela nos deixa o exemplo de que ela sabe dessa situação, mas que ela tem que mostrar para ele que é possível, façamos igual, né? Só que sem rebater de uma forma rude, e sim com os nossos exemplos, mostrando como se faz, que é possível fazer de forma diversa, tá? Então, dentro dos laços de família, existem inúmeros aprendizados, e os laços de família, eles não necessariamente ficam atrelados a pai e mãe, muito pelo contrário, né? Se nós percebermos, os nossos laços eles vão crescendo, né? Inicialmente a gente tem pai, mãe, irmãos, e aí a gente toma conhecimento dos avós e tios e primos, e de repente quando nós passamos a construir a nossa família, a gente passa a ser a figura de pai, mãe e depois avós. Então nós vamos crescendo os nossos laços. Tenham certeza que, obviamente, quanto menor for o círculo do laço, né, ou seja, aquela família mais próxima, é ali que estão os problemas a serem vivenciados e a serem praticados, como a irmã de Constantino, né, dando-se o exemplo e tirando o melhor aprendizado. Mas nós podemos tirar aprendizado de todas essas relações familiares que existirem. Então, se você tem um tio, um primo, um padrinho, uma avó, alguém que te traz uma problemática, com certeza está ali o seu aprendizado. E aí nós podemos correr, fugir e falar, não, isso eu não vou tratar,
e obviamente é o nosso livre-arbítrio, e isso a gente vai então trabalhar numa outra reencarnação, ou eu posso da melhor forma tentar enfrentar essa situação, encontrar a melhor saída, ainda que leve tempo, porque ninguém quer que do dia para a noite nós nos tornemos santos, não é isso, mas é de uma forma gradual, entendendo como podemos lidar com aquele problema, e obviamente buscar essa solução, tá? Então a mensagem que eu deixo para vocês hoje é a certeza de que existe a reencarnação e que voltaremos e retornaremos inúmeras vezes, quantas forem necessárias, para que a gente possa completar a nossa jornada e compreendendo de pouco em pouco a necessidade de se melhorar, né? E a segunda mensagem é entender que os problemas que hoje são enfrentados, e se você não tiver problema, que bom, você está ensinando alguém que esses problemas enfrentados, eles são necessários para a nossa evolução. E eles estão próximos de vocês, porque se nós temos o livre-arbítrio, e aí vamos só fazer uma citação com relação a amigo, né? Quantos amigos a gente cria durante essa jornada terrena e quantos realmente perduram, quantos duram nessa jornada, né? Porque quando ele apresenta um problema para nós, é fácil, a gente o afasta, né? Mas a família não. A família, por mais problemas que ela apresente, ela estará sempre ao nosso lado, e é com eles que a gente tem que aprender. Então, quando surgir essa problemática, a mensagem de hoje para refletirmos vamos entender como trabalhar isso e não devolver da mesma forma. Combinado, meus amigos? Então, muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, e a gente vai se preparar então para fazer o nosso encerramento. Então vamos voltando para aquela posição bem cômoda que nós estávamos no início da nossa palestra de hoje, fechando os nossos olhos, buscando a presença do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, pedindo a ele que nos acompanhe nessa vibração, e vamos imaginando o nosso cardíaco aberto, numa luz vibrante, que ilumina e alcança o bem universal, a paz na terra, a boa vontade no coração de todos os homens. Que a gente possa vibrar pelo Brasil, seu povo, seus dirigentes, pelo Evangelho que seja norma de conduta, em todos os sofredores, sejam eles encarnados e desencarnados. Vamos vibrar pelo grupo fraternal Casa de Pedro, seus trabalhadores, alunos e assistidos, pela Câmara de Passes, a urna de vibração, e por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, a quem agradecemos por tudo que somos e por tudo que temos com a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.